Olá, pessoal! Hoje nós vamos para um tema que é sobre a vegetação. Nas aulas passadas, a gente já viu o clima, não foi? A diferença entre tempo e clima. E aí hoje nós vamos para a vegetação. Que a vegetação ela é muito importante. O clima ele pode até mudar de acordo com a vegetação, né? Ou seja, o clima ele depende da vegetação. Aqui nós temos os tipos de clima, ó. O equatorial, o verdinho, o tropical litorâneo, o vermelhinho, que fica perto do mar. Sempre que a gente ouvir esse nome litoral, é porque fica próximo às praias, aos mares. Tropical, semiárido e o subtropical, tá bom? Então, vamos ver o que a gente vai ver aqui sobre a nossa vegetação. A vegetação e o clima são dois aspectos naturais que estão sempre relacionados. Aquilo que a tia falou, né? O clima, ele depende do tipo de vegetação da região. No Brasil, as matas, as florestas e as plantas, em geral, são muito variadas, devido às diferenças climáticas de cada região do país. Observe quantos tipos de clima a gente tem aqui dentro do nosso país. E as matas, elas vão mudar, né, de acordo com esse clima da região, tá bom? Virando. Vamos ver os tipos de mata. Ver o que se diz aqui. O conjunto de plantas de uma determinada região, a gente chama de vegetação, tá bom? O conjunto de plantas de um determinado lugar, a gente chama vegetação. Qual é a vegetação de Frecheirinha? Qual é a vegetação de tal lugar? Então, é as plantas que compõem aquele lugar. Quando as várias espécies de vegetais cobrem uma região, dizemos que eles formam a flora. A flora é o conjunto de plantas de uma região. E a fauna é o conjunto de bichinhos que vivem naquela região. A flora brasileira é riquíssima, certo? Ela é muito rica. A gente tem uma diversidade de plantas no nosso país imensa. E ela tem muita utilidade. As nossas plantas servem para a gente se alimentar, servem para curar doenças. E aí as pessoas estudam essas plantas para estar desenvolvendo medicamentos. Muitas plantas nascem sem nem que precisem ser plantadas pelo ser humano. Você sabia que as plantas lá na mata, elas não precisam ser plantadas pelo ser humano? Vamos ver quem é que planta elas? Os ventos, as chuvas, os pássaros. Por que, tia, os pássaros? Porque os pássaros vão lá, comem os frutinhos e vão deixando cair as sementes. As borboletas, as abelhas, as cutias, os beija-flor. E aí os pássaros e os animaizinhos vão comendo e vão distribuindo as sementes. E aí faz brotar plantas nativas nos mais diversos locais. No Brasil, há muitas espécies de vegetação. Mas as mais frequentes, dependendo da região, são... Olha aí os tipos de floresta que a gente tem. A floresta, que no caso a gente tem aqui a região amazônica todinha, ó, que é floresta, né? Floresta amazônica, que o homem está destruindo para construir, para tirar madeira, para construir hidrelétrica. Então, o homem está destruindo essa floresta. O cerrado, o campo, a caatinga, que é a vegetação típica do Nordeste, nossa, e a vegetação do litoral, que é as próprias das praias. Daqui os tipos de vegetação. Vocês podem estar observando aí no tipo de vegetação de cada lugarzinho aí no mapa de vocês. Agora, nós vamos ver algumas características de cada uma desses tipos de vegetação. Vamos passar aqui. Vamos começar pelas florestas. O Brasil tinha duas florestas bem grandonas, que era a Mata Atlântica, que o homem já destruiu muito, e a floresta amazônica, que a floresta amazônica, todo mundo sabe que ela está sendo destruída pelo homem. Então, vamos ver o que se diz aí sobre o tipo de mata floresta. Na floresta, a vegetação se apresenta com árvores altas,
grandes e juntas uma das outras. Nela há sempre muito verde, e por ser fechada, caminha-se quando é possível, por trilhas. Na floresta não tem como andar dentro da mata livremente, porque são matas fechadas, então tem que ter trilhas para andar nela. Além disso, encontramos várias espécies da nossa floresta, da nossa flora. Aí tem o nome de umas plantas, jequitibás, jacarandás, seringueiras. E entre elas, muitas avencas, samambaias, bromélias, orquídeas. Só que ele diz aí, no entanto, esses tipos de vegetação vêm sendo substituída pela construção de cidades, pelo cultivo de alimento e por área para a criação de animais. Ou seja, essas florestas, elas estão sendo destruídas, derrubadas para construir cidades, para construir pasto para gado, para tirar madeira. Então, ela está sendo destruída. Agora, vamos para o cerrado. O cerrado se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras, afastadas uma das outras. O curioso são as arvorezinhas baixas, com seus troncos finos e tortos. Só que lá na região de Minas Gerais, por exemplo, eles estão destruindo essa vegetação para plantar soja, algodão, para criar gado. Então, eles vêm desmatando o cerrado, tirando todas as árvores do cerrado para a plantação de algum produto. Então, mais uma vez, a gente vê que o homem está destruindo a vegetação do planeta Terra, das florestas, do cerrado e de outros tipos que a gente vai ver agora. Vamos passar aqui para outro tipo de vegetação. Agora, nós vamos para o campo. Olha como é bonito uma imagem de um campo. Ela tem uma vegetação toda rasteira, como se fosse uma grama. Os campos estão presentes especialmente no sul do país, lá na região sul, Rio Grande do Sul. São compostos por uma vegetação rasteira, bem verdinha, a qual damos o nome de capim ou grama. Essa característica favorece a ocupação humana e a prática de pecuária. Mesmo assim, o homem ainda vem destruindo, certo? Mas lá eles criam muito gado dentro dessa vegetaçãozinha, porque ela é baixinha, então favorece a criação de gado. E a nossa vegetação, a caatinga. A caatinga fica localizada no nordeste do Brasil, que é a nossa, em uma área de solo bastante seco e apresenta pouca vegetação. Em épocas em épocas de seca, as plantinhas perdem as folhas para não perder água. Então, elas derrubam as folhas e ficam tudo sequinhas. Se a gente imaginar, no período que não está chovendo aqui na nossa região, as plantas ficam tudo sem folha quando a gente anda aí pelo interior. Não é porque elas estão mortas, é porque elas perderam as folhas para não estar perdendo tanta água e sobreviver no período de seca. Quando dá 2 chuvinhas, as folhas ficam tudo verdinhas e nascem de novo. Em época de seca, elas perdem as folhas. A vegetação é formada por árvores de pequeno porte e espinhosas. A caatinga é composta por várias espécies de cacto. A tia Raniele ama cacto. Mas só que aí são os cactos bem grandão. O que eu tenho são os pequenininhos. Quem já andou aqui em casa, né? A Alice, a Ana Laís, a Raicinha, o Ian, sabe que a tia Raniele gosta de um monte de cactozinhos. Então, esses cactozinhos a gente não pode chegar perto deles não, porque senão eles furam. Então, a caatinga é composta por várias espécies de cacto. A palma, o mandacaru, a coroa de frade, entre outros. Então, a gente tem esses cactos. Os que a tia Raniele tem são bem pequenininhos, tá bom? E nós temos a vegetação litorânea. Eu disse para vocês que toda vez que a gente vê o nome litoral, quer dizer que é próximo a uma praia. Então, no litoral, a vegetação é bastante variada.
existem ainda no mar as algas marinhas. Vocês sabiam que tem vegetação dentro do mar? Que a gente chama de algas marinhas, são as plantinhas, que ficam dentro do mar. Estão vendo? Elas são usadas para fazer cosmético para a gente ficar bonita. E produtos farmacêuticos, remédios. E elas também são usadas para a comida dos peixes, né? Tem alguns peixes que vão se alimentar delas. Vamos passando para a vegetação da praia. A vegetação litorânea, ela tem vários tipos. Bora para a primeira. Aqui fica na praia, na areia, né? Lá próxima da praia, que vocês já viram por lá. É uma vegetaçãozinha rasteira, umas plantinhas que ficam assim por cima das areias, né? Por próximo da praia. Ela é encontrada na faixa litorânea. E ela é comum também a gente encontrar coqueiros nessa região, principalmente aqui na região nordeste e norte. Perto das praias, geralmente a gente tem uns coqueiros bem altos. Os mangues. Quem já ouviu falar de mangue? Mangue, geralmente, é onde vivem os caranguejos, certo? É uma vegetação em terrenos alagados, cheio de lama, uma água-zona, é todo úmido. E os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam. É muito difícil passar nessas regiões. Geralmente, nesses mangues, tem caranguejo nas regiões de litoral. É onde se arranja os caranguejos. Vocês já comeram caranguejo? Eu tenho medo de caranguejo, porque ele tem umas patas muito feias. Agora, para que serve toda essa vegetação? Por que é tão importante a gente cultivar essa vegetação, não destruir? Olha aí o que ele diz aqui embaixo. Os vegetais são importantíssimos para o homem. Além de purificar o ar que nós respiramos, porque vocês sabem que as plantinhas, elas purificam o nosso ar. Um lugar onde tem muita vegetação, tem um ar bem puro, bem agradável. Vocês já foram num lugar que tem muita planta? O ar não é gostoso? Fica bem gostosinho o ar, bem friinho. Elas favorecem o clima das regiões e fornecem sombras. Vocês já andaram no meio do sol e de repente aparece uma árvore e você para na sombra daquela árvore? É muito bom. Eles são usados também em diferentes formas, seja no estado natural ou industrializado. Por exemplo, nós usamos o vegetal na nossa alimentação, para fazer chá, para alimentar bichinhos. Então, a vegetação ela é muito importante para a gente, tá bom? Aí vocês vão passar para a página 50 e 51 e vão fazer a atividadezinha, tá certo? Se for necessário, volte para o texto. Beijos e até a próxima aula!